Hoje a gente vai falar sobre o coronavírus. Sei lá, mas meu pai vai vir agora. Oi, coelhinhos e coelhinhas. A gente vai falar sobre o coronavírus e sobre outras epidemias que aconteceram na história da humanidade. Olá, salve, salve! Estamos aí no meio de uma grande epidemia, por isso eu estou gravando de casa, né? Estão em quarentena há 10 dias já, as crianças estão lá na sala, então tá uma situação bastante complicada, uma doença que se espalhou já em nível global, mas ela está colocada sob novas estruturas mundiais. Ela vem, eu acho que num contexto histórico que vai ser um marco, né? Então vamos contextualizar falando desse contexto histórico, começando pela peste bubônica no século XIV, que matou mais de 50 milhões entre a Europa e a Ásia, né? Quais eram as condições daquela época? A Europa tinha conquistado uma fatia do comércio da Rota da Seda, que era o grande centro comercial cultural do mundo, e com isso aumentou muito a sua população e a circulação de riquezas, melhorou os transportes, aumentou a circulação de pessoas e de riquezas. E a população da Europa, que cresceu muito, se concentrava nas cidades que não tinha condições de receber essas pessoas, e essa doença era transmitida por uma pulga que estava nos ratos, estava em animais de estimação, e se espalhou, é uma bactéria que se espalhou rapidamente na Europa e chegou na Ásia em função disso, né, do aumento de circulação de pessoas. Isso vai ser um marco na história, porque vai ser um dos marcos do fim da Idade Média. Isso vai enfraquecer o poder místico da igreja, vai favorecer o desenvolvimento da ciência na época, e a partir disso, né, só vai ser controlada essa doença com a melhoria das condições sanitárias e condições de higiene da população. Como grandes epidemias, a gente pode citar também quando as populações europeias invadiram a Oceania e as Américas, e o contato dessas populações nativas com doenças europeias que não tinham, né, eles não tinham imunidade nenhuma, tifo, a gripe, a lepra, vai dizimar, matar cerca da metade da população indígena e aborígene na América e na Oceania. Depois a gente pode citar a varíola, que entre o século XIX e o século XX vai matar mais de 100 milhões de pessoas. As populações europeias, principalmente aqui no Brasil, os imigrantes europeus, eles eram bastante vulneráveis a essa doença, a esse vírus. E o governo imperial tinha investido muito para essas populações ocuparem e colonizarem o Brasil, e passa a investir também em ciência e na busca de vacinação, na busca da cura, para que essas populações não tivessem um grande índice de mortalidade, né? Não fosse jogar todo o investimento por água abaixo do governo. E as populações africanas, elas no seu continente de origem, elas já tinham uma certa imunidade a essa doença, já estava lá essa doença, então não tinha um índice de mortalidade tão alto. Isso vai chegar na tentativa de imunizar a população em massa e vai culminar com a revolta da vacina em 1904, né? Mas o desenvolvimento das vacinas, o aprimoramento da técnica da vacina, vai fazer com que essa doença seja erradicada. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, vai declarar essa doença erradicada em 1980. Teve também a gripe espanhola de 1918, que a propagação dessa doença vai ser facilitada pela devastação da Primeira Guerra Mundial, mas também pelo aumento de circulação de pessoas, né, no mundo. Os transportes vinham sofrendo mudanças radicais, os carros, os aviões, e essa doença vai se propagar muito rapidamente. No Brasil vai matar 35 mil pessoas. Nessa época, o presidente Rodrigues Alves morre dessa doença em 1919, e o governo, para tentar controlar a propagação dessa epidemia, vai também tomar medidas parecidas com as de hoje, né? Restrição de circulação de pessoas, fechamento de escolas, universidades, prédios públicos, e vai fazer com que o governo se dê conta que precisa de um plano mais amplo de saúde, e vai criar o Ministério. Isso vai ser a sementinha para se criar o Ministério da Saúde em 1930, que não tinha esse nome, mas era com o mesmo objetivo. E em 88, com a nova Constituição, a Constituição que é vigente hoje, criado o Sistema Único de Saúde, o SUS, né? Então o SUS hoje é fundamental para a gente ter um controle maior do Covid, assim como foi fundamental um plano de governo, um plano
público de saúde durante a epidemia da gripe espanhola. E em 2009 vai ser declarado com H1N1 uma epidemia também de gripe, né, uma variação da gripe. A Organização Mundial da Saúde vai declarar pela primeira vez uma emergência global. Então a OMS foi criada em 1948, mas só em 2009 uma epidemia pode tomar proporções globais. O governo, quando recebe esse alerta aqui no Brasil, instala inspeções sanitárias em todos os aeroportos, e por causa disso eles conseguem mapear o vírus que a primeira pessoa contaminada que entrou no Brasil chegou e era do Rio Grande do Sul, e eles conseguiram controlar o espalhamento dessa doença por causa disso. Então é importante a ação pública do governo, mas agora no século XXI tem muita coisa mudando. Então o Covid-19 ele está sob nova estrutura, como eu já tinha falado. No Brasil, no mundo, né? Em 2018 circulou 4 bilhões e 400 milhões de pessoas. A quantidade de cidades conectadas por voo direto passou de 98 para 2018 de 10 mil para mais de 20 mil cidades. Não é só a quantidade de cidades, mas também o alcance global e territorial desses voos. No Brasil, os voos, né, que em 2000 transportavam internamente mais de 33 milhões de pessoas por ano, em 2014 vai chegar a mais de 100 milhões de pessoas por ano. Então aumentou muito a circulação de pessoas, aumentou muito a comunicação, né, a tecnologia dos transportes. Isso aconteceu, esse aumento das pessoas transportadas aconteceu porque o custo real dos voos de 2000 para cá caiu pela metade, né? Então vai facilitar um alcance maior de pessoas sendo transportadas. Então o espalhamento, a propagação de um vírus, ela vai se tornar cada vez mais possível em nível global. Cada vez mais perigoso, porque o mundo está muito conectado, e isso vai causar mudança nas estruturas mundiais, né? Porque a ideia da não intervenção, de que cada país cuida da sua política interna, isso vai ser colocado em questão, como é que se vai se tratar isso. No Brasil, depois do primeiro caso do Covid-19, 3 dias depois eles tinham 11 mortes. Na Itália, em 3 semanas, eles saltaram de 20 casos e nenhuma morte para 1.800 mortes. Então ele tem um índice de mortalidade bem significativo. A capacidade de espalhamento ela também é bastante alta, e principalmente por causa do aumento de circulação de pessoas. Então a gente está vivendo a ideia da aldeia global, de que o mundo está todo conectado, vai levar a gente agora a novos desafios. Então vai ser colocado em xeque uma série de coisas, e hoje a gente não pode mais pensar a saúde, o meio ambiente e as epidemias, as doenças, como casos isolados ou setoriais, né? Então isso vai ser estruturante das sociedades a partir daqui. Vai ser um marco, né, na história, essa epidemia de gripe do coronavírus, porque está sendo colocado sob novas estruturas, quando a gente vem mudando nossa estrutura produtiva, nossa estrutura de transporte no mundo. Então a gente pode considerar que começou o século XXI e agora a gente precisa mudar um pouco, mudar a maneira como a gente convive, como os povos se conectam. Assim como aconteceu na peste bubônica, assim como aconteceu na gripe espanhola, na varíola, vai ser um marco na mudança da estrutura da sociedade. E a gente espera que essa tragédia não aumente, né? Não seja uma tragédia tão grande, para que a gente se dê conta que a gente precisa mudar, que os governos precisam mudar, que as pessoas precisam mudar. Então é isso aí, esse é o contexto histórico. Qualquer coisa estamos aí, né? Chama a gente aí, estou em casa aí, quarentena. Fiquem em casa, certo? Cuidem dos seus, cuidem dos idosos, e a gente espera que isso passe logo, certo? Então fala, Garcês, estamos aí de volta, dá-lhe.